Livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 22. Jeremias 14, versículo 22. Vamos ler o seguinte: entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente Tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em Ti, pois Tu fazes todas essas coisas. Vamos ler de novo? Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente Tu podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em Ti, pois Tu fazes todas essas coisas. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, esse versículo se encontra em um contexto caótico, complicado e muito forte da história do povo hebreu. Jeremias, ele estava vendo o povo e falando com Deus nesse processo e profetizando ao povo em um momento de grande dificuldade do povo. Uma das coisas que estava acontecendo com o povo de grande dificuldade era que o povo estava passando por uma grande seca. Imagina você hoje, no mundo em que vivemos, na tecnologia que temos, se há uma seca, você pode pensar, por exemplo, no povo do Nordeste, já é muito complicado. Tudo bem que para eles não é só a questão da seca, também a falta de interesse de muitos governantes. Mas a seca é algo muito complicado. Agora imagina 4.000 anos atrás. Esse povo estava passando por uma grande crise, e uma das questões que envolvia essa crise era uma seca muito grande. Agora, outras questões também envolviam o momento desse povo. O povo estava em pecado. O povo estava em pecado e Deus já estava preparando o Império Babilônico para vir, tomar o povo e fazer com que o povo fosse exilado. Vivesse num povo distante, com um povo distante, numa terra distante, por causa do pecado do povo de Judá. Por causa do pecado do povo hebreu, do povo de Deus. Mas em meio a essa crise, seja da seca, seja do perigo iminente ali, desse exílio, Jeremias aparece com uma voz profética, mas com uma fala de esperança. Jeremias traz uma voz de esperança para o povo. Jeremias confessa nesse capítulo, em outros capítulos, que realmente o povo estava vivendo nessa situação por causa do pecado. Em todo o tempo, a Bíblia não vai passar a mão na cabeça de quem peca. Se você pecou, você sofre consequências. Isso aí é natural. A lei da semeadura é uma das leis mais reais e aplicáveis na vida do ser humano. Você colhe aquilo que planta. O povo semeou pecado e colheu consequências ruins por causa disso. Mas, em meio a esse momento, uma voz de esperança nasce através do profeta Jeremias e fala assim: olha, o Senhor Deus é a nossa esperança. Nós temos esperança no Senhor. Eu posso dizer, Deus, o Senhor é a nossa esperança. E hoje, será que essa voz de esperança, ela está viva no seu coração, na sua vida hoje? Será que você, com seus desafios, talvez a seca que há na sua vida, em alguma área da sua vida pode haver uma seca, uma sequidão. Alguma área da sua vida talvez esteja numa crise, ou talvez a sua vida toda esteja em crise. Será que, mesmo nesse cenário caótico, ou cenário de crise, cenário de sequidão, há uma voz de esperança que ecoa dentro de você? Há uma voz de esperança que grita dentro de você dizendo: eu tenho esperança em Deus. Deus, o Senhor,
é a minha esperança. Será que você acorda de manhã dizendo, ei, há esperança? Ou você já talvez esteja vivendo sem esperança, cabisbaixo, derrotado, derrotada, já tentando sobreviver pelo menos, porque já perdeu toda a esperança. Talvez você tenha uma necessidade, que pode ser pequena aos olhos de muitas pessoas, mas para você é algo muito grande. Talvez você tenha uma necessidade de cura. Talvez seja na área financeira, na área familiar, uma resposta, uma orientação. Talvez você esteja perdido em alguma situação, algum cenário, e Deus hoje quer falar com você o seguinte: há esperança. Há esperança, e há esperança em Deus. Hoje eu quero convidar você para sair daqui com um coração cheio de esperança. Eu quero convidar você a sair desse culto cheio de esperança. Irmãos, nós precisamos levantar esse recurso para a obra. Mas pense em alguém que tem esperança nesse sentido. Sou eu. Eu tenho esperança e tenho esperança que gera fé, que nós vamos conseguir. Porque para mim é muito tranquilo, porque a igreja de Deus não é minha. Eu estou trabalhando para Ele. Eu estou trabalhando para o Deus que pode fazer todas as coisas. Para o Deus que é dono do ouro e da prata, para o Deus que cura, para o Deus que dá vida, que tira a vida, para o Deus que muda cenário, que reajunta, que junta novamente os casais. É esse Deus que é o meu Deus, é o Deus da igreja. Há esperança, porque nós temos Deus conosco. Agora, por que nós precisamos exercitar e ter essa voz que ecoa no nosso coração diariamente? Por que eu e você precisamos meditar sobre esse assunto e dizer, olha, nós temos esperança em Deus? Por que nós devemos ter esperança no Senhor? Talvez você esteja aqui hoje frustrado, já teve experiências ruins com a igreja, já teve experiências ruins até com Deus, pediu alguma bênção para Deus e Deus disse não, sofreu em algum momento e Deus deixou você sofrer, permitiu, e aí aquilo te frustrou. Poxa, pastor, o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, olha, eu orei tanto e Deus levou, ele morreu, olha, aquele emprego era tudo que eu tinha e eu perdi. E talvez essa seja a sua situação até com Deus. Você não tem mais esperança porque na sua cabeça Deus te deixou. Na sua mente, no seu coração, Deus foi bom até tal ponto, até o ponto de você perder seu emprego, perder um ente querido, a doença chegar, até o ponto das finanças ficarem complicadas e você está aí ralando, se matando para poder pagar as contas, até o ponto de chegar aquela doença emocional que você não consegue se livrar disso. Mas hoje eu quero convidar você a retornar a uma postura, a uma posição de falar o seguinte: há esperança em Deus. E só nele mesmo. E por quê? Nós devemos ter essa esperança em Deus. Primeiro, porque não há outro Deus. Não há outro Deus, só existe o nosso Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela deixa muito claramente isso para a gente. Ei, não existe outro Deus. E até a definição de Deus, você já parou para pensar, ou já tentar definir Deus? Será que você conseguiria definir Deus? Ou o que é Deus? Deixa eu te falar um negócio. Você pode tentar a vida toda definir Deus. Você não vai conseguir definir Deus. Porque o dia que você conseguir definir alguma coisa e chamá-la de Deus, aquilo passa a não ser mais Deus. Não tem como a criatura definir o seu Criador. Não tem como a gente definir alguém que é superior a nós. Não tem como a gente dizer, ó, Deus é isso, isso e isso. Não tem como. Agora, tem como nós entendermos características de Deus. Deus é todo-poderoso. Deus é o Criador. Deus, Ele é o que gera vida. Deus, Ele nos ama tremendamente.
Deus é alguém presente, onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é alguém onisciente, sabe de todas as coisas, até o que você pensa. A Bíblia diz que antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já sabia o que a gente ia dizer. Deus, ele é onipotente, pode todas as coisas. Deus, ele é tão poderoso que ele não pode mentir. Você sabe por que Deus não pode mentir? Porque se Deus falasse algo que não é verdade, aquilo passa a ser verdade. Se Deus fala o seguinte, olha, vou usar o meu amigo Fernando aí, que ele está comigo. Se ele fala assim, ó, Fernando é cabeludo, ele passa a ser cabeludo agora. Glória a Deus, né? Se eu falasse que o Fernando é cabeludo, ia ser mentira, né, irmãos? Ele não é igual a mim. Mas se Deus falasse agora, Fernando é cabeludo, passa a ser cabeludo. Porque a palavra de Deus tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Esse é o nosso Deus, e eu poderia ficar aqui o dia todo falando características de Deus. Esse é o Deus que faz todas as coisas. O próprio versículo 22 diz o seguinte, olha, Jeremias fala assim, ei, existe aí algum Deus desses seus aí dos gentios que vocês falam que existe, que pode fazer chover? Existe algum Deus aí que pode trazer chuva, pode trazer água? Você está precisando de água, está na seca. Tem algum Deus que pode resolver esse problema? Não tem. Só existe um Deus que pode trazer a chuva. É o nosso Deus. É o Deus de Israel. O povo de Israel, infelizmente, estava caído no pecado. E qual era um dos principais pecados do povo de Deus naquela época? A idolatria. Interessante que o ser humano, ele facilmente escorrega nesse pecado. E aí você fala assim, pastor, a gente não escorrega não, porque eu não tenho imagem de ninguém lá em casa, de santo, de nada disso. Pois é, mas a idolatria não é somente quando você pega uma imagem, bota na sua casa e começa a adorar aquela imagem, não. Idolatria acontece sempre que você coloca alguma coisa no lugar que é de Deus. A idolatria, ela acontece sempre que você desobedece a Deus. Você sabia que sempre que você desobedece a Deus, você pratica a idolatria? Sabe por quê? Porque quando você desobedece a Deus, você está falando o seguinte, eu não vou seguir o conselho de Deus, eu vou seguir o que eu penso que é o certo. Então você se coloca no lugar de Deus. Idolatria. Eu vou seguir então o conselho das pessoas, então as pessoas passaram a ser os seus deuses, né? Você deixa de obedecer a Deus e não reconhece mais Ele como Deus. Porque está aí outra característica de Deus. Ele precisa ser obedecido. Ele é Deus e Deus ordena e nós cumprimos. Deus é Rei, Senhor. Aquilo que Ele fala precisa ser realizado. Mas o profeta pergunta, existe outro Deus? Claro que é uma pergunta retórica, é uma pergunta que ele sabe a resposta, é uma pergunta até para mexer com as pessoas. Ei, não existe outro Deus. Não existe outro caminho. Podem até existir várias religiões, isso existe mesmo. Mas só existe um Deus. Só existe o Deus Criador. A verdade é que Deus é o Criador e o nosso Salvador. Irmãos, eu sou uma pessoa muito complicada quando me colocam em situações de escolha. Pensa numa pessoa, quando eu e Dani vamos fazer compras de roupa, por exemplo. Eu passo 3 horas numa loja, ela passa meia hora. Pasmem. Se a loja for boa, você lembra daquela época que valia a pena ir para os Estados Unidos? Chegava lá nos outlets, eu passava o dia todo, às vezes, numa loja só. Escolhendo, porque tantas opções que eu fico perdido. Eu fico assim, não dá para levar tudo, que é caro. Mas eu vou levar o quê? Mas essa aqui é boa também. Pô, essa aqui eu posso usar, mas eu vou precisar. Essa, meu Deus do céu, eu fico perdido. Eu não sou bom com escolhas. Eu só sou bom com escolhas se você me apresentar uma opção só, tá bom? Eu escolho. Se apresentar 2, eu já fico assim, poxa, eu perco alguma coisa naquela, eu deixo de ganhar aqui, eu ganho. Meu Deus do céu. Eu sou assim. É o meu jeito. É minha fraqueza. Agora, quando se trata
na questão de Deus, olha como é que, para mim, fica muito fácil. Eu não tenho que escolher entre vários deuses, porque não existe deuses, só existe um Deus. Quando nós entendemos a realidade da humanidade, do mundo, a construção do nosso corpo, quem nós somos, é muito fácil escolher e dizer o seguinte: ei, só existe um Deus, não é possível, então é a esse Deus que eu vou seguir. É a esse Deus que eu vou devotar minha vida, é para esse Deus que eu vou adorar, eu vou ofertar, eu vou trabalhar. É com esse Deus que eu quero conviver, porque só existe Ele. Ficou fácil, fica fácil a escolha. Ele é o único Deus. Você pode facilmente observar a complexidade do mundo. Eu não estou falando do sistema, mas estou falando da natureza. E você, ao mesmo tempo, pode observar essa complexidade, mas a existência de uma ordem, de leis. E quem gerou essas leis? Quem governa essas leis? Porque nós temos um código penal, né? Nós temos leis administrativas, nós temos uma legislação criada por homens. Mas essas leis, o Código Penal, a Constituição, sozinha, não tem poder nenhum. Ela precisa de homens que as apliquem. Precisa de homens que coloquem em prática. Homens fora desse sistema para que possam gerir. Assim são as leis do mundo. Alguém criou. Alguém disse que todas as vezes que tem um sol muito quente, que a água evapora, e aí as nuvens começam a serem construídas, e quando chega um momento exato ali, começa a chover. Alguém fez essa ordem, gente. Alguém construiu esse negócio aí. Alguém determinou essa lei. E todas as demais leis do mundo. Agora, você pode aderir, por exemplo, à ideia de que esse universo e tudo que há foi originado de uma grande explosão, e eu te respeito. Não tem a teoria do Big Bang? E o que diz a teoria do Big Bang? Vamos acreditar nela então. Diz que em um período de bilhões de anos atrás, uma partícula, e aí já teríamos que perguntar, tá, mas quem criou essa partícula? Mas tudo bem. Uma partícula que estava aí zanzando, aqueceu demais, aqueceu muito, que ela explodiu. E com essa explosão, várias coisas aconteceram, e uma das coisas foi que o resultado gerou umas substâncias chamadas de plasma. E esses plasmas resolveram se combinar, e eu estou encurtando o assunto aí, que o negócio é muito, muito denso. Mas aí células olharam umas para as outras e começaram a se combinar, e juntaram moléculas, e as moléculas começaram a gerar os corpos, e amém, vamos lá, vamos acreditando nisso aí. E certo dia, geraram vida. Geraram animais, plantas, seres viventes, geraram os seres humanos. Legal. Eu posso acreditar nisso. Sabe onde eu esbarro nessa teoria? Como de uma explosão, eu queria a resposta para essa pergunta. Como de uma explosão, o universo todo é criado, o ser humano é criado, e com a criação do ser humano, há a existência de alma. Há a existência de sentimentos. Eu não consigo explicação para a existência de sentimentos, de alma, de espírito, originando de uma explosão. Alguém colocou alma na gente. Alguém soprou o espírito para dentro da gente. E esse alguém foi o Criador do universo, Deus. Como Gênesis diz, que fala o seguinte, olha, que ele fez o homem do barro, e ele foi e soprou vida para o homem. Irmãos, eu tenho que ter muito mais fé para acreditar na teoria do Big Bang do que para acreditar que Deus criou as coisas. Você concorda comigo? Eu tenho que ter muito mais fé para acreditar que da onde vem esse negócio de alma, de espírito? Porque a Bíblia fala isso, que nós somos espírito,
E nós temos uma alma e habitamos num corpo. Por isso que você, um dia, vai sair desse corpo. Você vai perder esse corpo. Esse corpo bonitão aí que você está cuidando, está malhando, né, está comendo bem. Esse corpo bonitão aí, você bota uma roupa, fica elegante, você vai perder esse corpo. Porque ele é transitório. Mas você é espírito e o espírito vai viver eternamente. Só existe um Deus porque a explicação humana só é respondida com Deus. Você sabe que existe hoje uma linha científica muito forte, não é evangélica não, é uma linha científica séria, não que o evangélico seja sério, mas uma linha que não está presa a uma igreja, né, a um evento protestante, a um movimento protestante. Existe uma linha de cientistas sérios, que eles analisaram tão profundamente a criação do universo, do homem, da humanidade, de tudo, e eles chegaram a uma conclusão. Eles bateram a cabeça, e eles chegaram a uma conclusão, disseram o seguinte: olha, existe alguém que desenhou a humanidade. Existe um designer inteligente que projetou o universo. Não é possível isso ter sido criado do nada. Alguém projetou, planejou e criou tudo o que há. Eles não são cristãos, eles não podem dizer que foi Deus, mas eles acertaram na mosca. Existe sim Deus, o designer mais inteligente que já existiu. A pessoa mais criativa que já existiu. Deus, e existe, né? Ele está aqui conosco. Deus é o único Deus. Se Ele é o único Deus, se Ele criou todas as coisas, se Ele está presente em todos os lugares, se Ele pode fazer todas as coisas, nós temos que ter esperança nele. Irmãos, sabe o que está acontecendo muito na igreja às vezes? A gente diz que Deus é poderoso, a gente lê, a gente ora, mas a gente não vive esperando mesmo em Deus. A gente, na verdade, não vive descansando em Deus. Esse ser que criou todas as coisas, que é responsável por tudo que existe e que há, esse ser, ele nos ama. É a mesma coisa que, às vezes, acontece muito em filme, né? O filho decide viver longe do pai. Você lembra daquele filme Um Príncipe em Nova York? Quem lembra aí? Rapaz, vocês têm muita idade, hein? Porque meu pai me contou desse filme. Passava muito na sessão da tarde. Qual é a história? Ele era príncipe, rico, ia assumir o trono, mas decidiu ir para Nova York, para trabalhar num restaurante, fazendo hambúrguer, sendo humilhado, né? Sendo tratado como pobre. Às vezes a gente está assim. Nós temos um Deus todo-poderoso, dono de todas as coisas, do ouro e da prata, nos ama, criador de todas as coisas, pode fazer todas as coisas, e a gente está vivendo como mendigo. A gente está vivendo como pobres espirituais. Nós estamos vivendo como se não tivéssemos recursos nenhum. Ei, todos os nossos recursos vêm de Deus, o Deus criador de todas as coisas, o único Deus, e Ele nos ama. É nosso Pai. Por isso eu e você precisamos hoje nos encher de esperança nesse Deus. Você precisa sair daqui hoje dizendo: eu tenho Deus, o único Deus, e eu espero nele. Em nome de Jesus, Deus, Ele está fora do tempo, Ele está além da matéria, Ele não está preso ao espaço, porque Ele é Deus. Ele veio de cima, Ele governa todas as coisas. Irmãos, nós podemos cair, talvez, no mesmo erro dos hebreus, adorando deuses falsos, adorando ou sendo presos, estando preso ou esperando em coisas que não são o nosso Deus. Dinheiro, sua saúde, seu trabalho, seu conhecimento, sua família, seu status. Talvez você esteja preso ou esperando nisso. Não, eu tenho conhecimento, eu conheço fulano de tal da empresa, tal. Olha, eu tenho dinheiro, eu mando fazer acontecer. Não, eu tenho saúde, vou ficar doente não. Eu, por exemplo, vou fazer 39 anos semana que vem. Muito novo, né, gente? Aí, só que quando eu tinha 20 anos, eu corria, fui formação militar, então a gente faz muito teste físico,
eu corria 2,4 km rapidamente, muito rápido. Eu jogava bola todos os dias da semana. Eu subia a escada e descia numa boa. Aí eu pensava assim, magrinho, não tinha tendência a emagrecer, a minha vida vai ser sempre assim. Só que eu não me cuidei como deveria me cuidar, não continuei treinando como deveria treinar, ou treinando mais, né, para compensar a idade. O que aconteceu quando eu fiz 30 anos? Esses 2,4 km aí ficaram longos para mim, para caramba. Eu olhava para o meu corpo, assim, eu tenho o mesmo corpo dos 20 anos, mas não conseguia mais correr os 2,400. E aí, sabe o que eu vi? Não posso confiar nem na minha saúde, nem no meu corpo, na minha capacidade, na minha força. Não posso confiar no meu intelecto. Por quê? Você sabe muito bem, a idade vai chegando, você começa a esquecer algumas coisas. O cérebro já não funciona como antigamente. O metabolismo muda. Normal. Nós somos seres humanos. Talvez você esteja colocando sua esperança em algo que não é o nosso Deus. Você talvez esteja colocando esperança num grande empreendimento. Eu sou empresário. Olha, eu vou vender, eu vou alcançar, vai chegar. Fulano de tal já prometeu que ano que vem vai ter um montão de coisa boa. Ei, cuidado! Coloca a sua esperança em Deus. Não sai planejando as coisas se Deus não mandou você planejar, não. Espere no Senhor, porque Ele é quem vai dar a última palavra. É claro, planeje, faça planos. A Bíblia diz, o planejamento é do homem, a última palavra é do Senhor. Eu e você precisamos esperar em Deus, porque Ele é o único Deus. Ele pode todas as coisas. Em segundo lugar, por que devemos ter esperanças em Deus? Porque só o nosso Deus pode trazer a chuva. Ora, Jeremias fala, ei, vocês estão pensando que alguém pode trazer a chuva? Não, só o nosso Deus pode trazer a chuva. Mas por que ele diz isso? Porque o principal problema para o povo naquela época era a seca. E ele diz o seguinte, olha, abram seus olhos, você não está vendo que está seco aí as coisas? Não está vendo que vocês precisam de água? Tudo bem, pode acontecer alguma coisa de vocês, de alguém, de outros governantes? Não, só de Deus, então busque a Deus. Porque só Ele pode trazer a chuva. E o que isso tem a ver com a gente? Eu comecei a perguntar para você, tem alguma coisa na sua vida que está em sequidão? Tem alguma coisa na sua vida que não está indo bem? Você está vendo alguma coisa na sua vida aí que já não pinga uma gota de água faz muito tempo? Como eu falei, talvez é cura, uma porta de emprego, restauração do casamento, família. Você está bem consigo mesmo, em paz, alegre, próspero. Você talvez está se sentindo só, está uma solidão. Alguma coisa que você precisa mudar a vida. Talvez você precise hoje de salvação. Salvação por causa de uma vida de pecado. Pois é. Sabe por que nós precisamos confiar em Deus? Porque só Deus pode trazer a chuva, só Deus pode trazer a cura, só Deus pode restaurar o casamento, só Deus pode te dar paz, só Deus pode fazer você sorrir, só Deus pode levantar tua moral, tua autoestima, só Deus pode pegar a sua família e trazê-la de volta, só o Senhor pode trazer a chuva para a área de sequidão que você precisa. E é aquela pergunta, o que está faltando então buscar o Senhor? O que está faltando para você ser mais diligente na busca pelo Senhor? O que está faltando para você esperar com todo o coração no Senhor? Há pessoas que estão doentes, estão gastando todos os seus recursos, estão procurando os melhores médicos, mas na verdade ainda não estão esperando no Senhor como deviam. Há pessoas que estão com casamentos destruídos, estão lutando para lá e para cá, estão tentando de tudo, mas não estão esperando em Deus como deviam. Há pessoas que talvez estão com as suas empresas indo para falência, não está vendendo, ou então o seu emprego não está legal, você está vendo que está quase sendo mandado embora, mas as pessoas não estão esperando em Deus como deviam. Certa vez a Dani chegou para mim e falou assim, eu vou ser mandado embora, porque eu fiz uma besteira, fiz isso e isso, posso causar um prejuízo para a companhia, eu vou ser mandado embora. Eu falei para ela assim, ó, chega de desespero, que negócio é esse? Você espera em quem? Quem te colocou lá? Você tem fé em quem? Se Deus quiser que você fique lá, você vai ficar. Se Deus quiser que você saia, você vai sair. E acabou. A minha esperança está em Deus. Você pode ter errado, sim. Qual funcionário que não erra? Agora, o seu patrão pode mandar você embora se Deus quiser.
O seu real patrão é Deus. O dono da sua empresa deve ser Deus. O cabeça da sua família é o Senhor, ou deve ser o Senhor. É Ele, é nele em quem nós temos que esperar. Você lembra que aprendeu quando criança, lá aqueles folclores aí, né, do Brasil, e isso é real mesmo, né, que o índio dança para ter chuva? Lembra da dança da chuva? Não é? O índio começa a dançar para ter chuva, fazer a dança da chuva, né? O Leandro mesmo já brincou muito de dança da chuva, né? Já fez muito dança da chuva aí. Rapaz, nós tínhamos um negócio com criança, que eu era um garoto, eu era moleque, né? Eu era garoto de rua mesmo, brincava na rua, jogava bola, soltava pipa, e aí eu era doido por pipa, e aí o vento acabava, eu ficava muito triste, porque sem vento não dá para você colocar pipa no alto. E aí sabe o que eu ficava fazendo? Eu ficava cantando uma cançãozinha que me ensinaram para o vento vir. Ignorante, né? Eu ficava cantando uma cançãozinha, vem vento, e o vento não vinha. Mas, pois é, está na hora da gente começar a uma dança da chuva espiritual na nossa vida. Está na hora da gente começar a aclamar pela chuva de Deus na nossa vida. Está na hora de a gente começar a ir para o nosso quarto, ir para a sala de oração, orar com a igreja. Está na hora de a gente se debruçar diante da palavra e começar a dançar espiritualmente, falando assim, Deus, manda chuva, porque só o Senhor pode. Irmãos, às vezes, a chuva que Deus precisa mandar para você não está vindo porque você ainda não reconheceu que só pode vir dEle. Sabe por quê? Porque se você não reconhece que a bênção só pode vir do Senhor, se a bênção chegar, você dá crédito a outra pessoa. E Deus não divide a glória dEle com ninguém. Não divide com você, com seu amigo, com seu pai, com o dono da sua empresa, não divide com ninguém. A glória tem que ser dEle. Então, se você quer a chuva de Deus na sua vida, se você quer esperar em Deus, você precisa pedir a chuva para a pessoa certa. A única pessoa que manda a chuva é Deus. Você está entendendo? Esperar em Deus, porque só Ele pode fazer. E Ele não pode fazer só uma coisa, Ele pode fazer todas as coisas. Quantas pessoas jogaram fora bênçãos de Deus, porque não trataram as bênçãos de Deus corretamente, gente. Às vezes as pessoas chegam para mim com um casamento destruído e falam assim, pastor, não era para ter casado com esse traste, não era para ter casado com essa miserável aí não. E eu falo assim, olha, na verdade não é isso não. Vocês é que jogaram o casamento de vocês fora. Vocês é que não cuidaram um do outro. Vocês é que não souberam conversar. Vocês não souberam se colocar diante de Deus. Vocês não souberam tratar os defeitos, se aprimorarem, cuidar um do outro. E aí vocês estão se separando. Não bota a culpa em Deus ou na sua escolha, não. Vocês erraram no processo. Porque não souberam esperar na pessoa correta. Eu dou sempre um conselho para o casal assim, olha, ao invés de você brigar com ela, fala com o seu discipulador. Fala comigo. E aí eu vou falar com ela. Ó, fulano de tal, pô, fulano aí falou que o arroz está queimado já há uns 3 meses, pô. Rapaz, o que está acontecendo? É a panela que precisa trocar? Você está no Instagram quando faz arroz? O que está acontecendo? Você está entendendo? Aí ela vai, pastor, não, é porque eu estou tentando experiência nova. Não, tenta o básico, filho. Faz o corretinho, almocem junto, vão namorar depois, aí vai ser benção demais. Pronto. Agora, se o homem chega, ei, mulher, tem 3 meses que tu faz esse arroz queimado e tu não presta mesmo. Pronto, aí acabou o casamento. Então, a gente, às vezes, está jogando bênçãos fora porque a gente não sabe esperar na pessoa correta. Não sabe que é Deus quem nos ensina todas as coisas, que é o Espírito Santo que está conosco para nos ensinar, para nos orientar, para nos consolar, para nos fazer abrir os olhos, para fazer o seguinte, ei, não é hora certa de falar, não, rapaz, cuidado, fala depois, conversa com calma, aqui, não toca nesse assunto, não fala da mãe dela, não. É o Espírito Santo que faz isso com a gente. Nós precisamos esperar em Deus, porque só Ele pode mandar a chuva. E qual é a área da chuva? Qual é a área da sua vida que você precisa de chuva? Qual é a área da sua vida que precisa que Deus abra as comportas dos céus e derrame chuva sobre a sua vida? Você precisa analisar se realmente você está colocando em Deus ou diante de Deus essa área. Às vezes você está fazendo de tudo, de tudo. Você já parou, já viu aquela situação
onde a pessoa compra um equipamento, bota para funcionar, não consegue funcionar, não consegue funcionar, não consegue funcionar, e tal, não sei o que lá, chega liga para a assistência técnica, o técnico chega lá, ele aperta um botão, e o negócio funciona. Ah, senhora, para apertar o botão aqui atrás, ó, é o liga. Ai, meu Deus do céu, pois é. Às vezes você está assim na sua vida, batendo cabeça, tentando de tudo, é contato, se esforçando, acorda de madrugada, dorme tarde, faz tudo o que você pode fazer ao alcance dos seus braços. Só não está chegando diante de Deus e falando, Deus, o que eu estou errando? Aonde eu preciso acertar aqui? O que eu preciso fazer? E Deus talvez fala assim, ó, aperta o botão aqui. Às vezes Deus vem com uma solução muito simples, mas você não estava enxergando, porque você não estava esperando na pessoa correta. Hoje você precisa apresentar de Deus os seus cenários, a sua vida por inteiro, e esperar na pessoa que pode trazer chuva para a sua área de sequidão, porque só Ele pode fazer isso. Em terceiro e último lugar, porque nós devemos ter esperança em Deus, porque se não esperarmos nele, teremos uma relação fria e distante com esse Deus que nos ama. Se não esperarmos em Deus, a nossa relação com Deus vai ser fria ou inexistente ou mentirosa, e as consequências disso são muito danosas e trágicas para nossas vidas. A voz de Jeremias foi uma voz de esperança. Ele reconheceu o pecado do povo. Ele pediu perdão pelo povo. Ele apresentou isso ao povo, dizendo, povo de Deus, vocês vão perecer, vocês têm que se arrepender, cuidado, olha, se voltem para Deus. O profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, olha, vocês precisam se arrepender, porque ele estava vendo que as coisas iam acontecer, e ele fala, ei, vocês precisam esperar em Deus, Ele é o único que pode fazer, Ele é o único que pode abençoar, só existe Ele, para de procurar outro Deus. Só que, vou te falar, infelizmente, foi tarde demais. A realidade é que o povo já estava com uma relação muito fria e distante do Senhor. Infelizmente, essa voz de esperança do profeta Jeremias não foi suficiente para fazer com que o povo não vivesse as consequências desse afastamento de Deus. Eles estavam tão frios, tão distantes de Deus, vivendo uma vida tão pecaminosa, que infelizmente as consequências do pecado chegaram para eles. Deus mesmo levantou um exército, um império, o povo babilônico. Foi lá, destruiu Judá. Não destruiu por completo, mas tomou Judá. Levou como exilados muitas pessoas do povo e deixou o restante lá em Judá, numa situação muito vulnerável, perigosa. E o povo viveu muitos anos em uma terra distante, em uma outra cultura, longe do seu habitat natural, porque eles estavam frios e sem essa proximidade com Deus. Eles não esperaram no Deus correto ou no único Deus. Eles não entenderam que Deus era aquele que poderia resolver todas as situações. Eles não procuraram ajuda com outros deuses. Eles se esqueceram de Deus. Eles se voltaram contra Deus, as costas para Deus. Eles decidiram andar longe de Deus. Como consequência disso, veio o exílio. Perderam suas casas, perderam famílias, perderam tudo o que estavam construindo. Você já imaginou isso acontecer com você? Você, na sua idade hoje, com tudo que você já construiu, chega um ponto que alguém venha para a sua vida e fala assim, ó, acabou, você perdeu, você vai sair daí, você não tem direito a nada, você vai morar em outro lugar, e pronto, acabou tudo. E você se afastar dos seus entes queridos, se afastar das pessoas que você ama, do seu trabalho, da sua vizinhança, dos seus afazeres, do seu lazer, pronto, agora você vai para outro lugar.
E não vai para o lugar para tirar férias, não. Você vai para o lugar para trabalhar. Para servir a um outro Deus, a um outro império, a outro reino. O Deus que não é o seu, o Deus que não existe. Já imaginou nisso? Já imaginou isso? É como a relação amorosa entre um casal. Quando um dos dois decide não ser mais parceiro, quando um dos dois decide não confiar no outro, servir o outro, abençoar o outro, viver para o outro, a relação começa a esfriar. Começa a ser uma relação egoísta, que um só pensa em si, não pensa no outro, que só quer a felicidade, eu quero prazer só para mim, eu quero que seja do meu jeito, sabe? Isso, quando acontece numa relação amorosa, faz com que o casamento se esfrie. Faz com que o casal não tenha mais alegria de sorrir um para o outro, de compartilhar momento um com o outro. Faz com que o casal perca o prazer de serem casados. E aí acontece um distanciamento. Acontece o que a gente chama, olha, infelizmente aquele casal ali, está convivendo como dois amigos dentro de casa. Já não tem mais nada um com o outro, mas moram juntos. Porque eles perderam a relação, o calor que deveria haver e ser fomentado um com o outro. É exatamente o que acontece com quem deixa de esperar e colocar a sua esperança em Deus todos os dias. Você passa a esquecer de Deus, você passa a não ligar mais para Deus, não se importar mais com Deus, e aí sabe o que acontece? Sua relação fica fria. Não tem mais aquele calor, aquela alegria de passar momento diante do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui nessas 48 horas de oração. Como foi gostoso, como tem sido gostoso. A gente passar tempo diante do Senhor. A gente fala, a gente escuta, a gente chora, a gente pede, agradece, a gente adora na presença do Senhor. Talvez você fale assim, pastor, eu não estou mais sentindo esse calor. Eu não estou mais sentindo, ou talvez você nunca sentiu isso. O calor de estar na presença do Senhor. Talvez você já foi igual a mim, e eu posso falar, eu já fui assim, cético, frio. Lia a Bíblia, sabia dos mandamentos, mas experiência com o Senhor não tinha. Senti Deus falando, orientando, senti a presença do Senhor. E é claro que a fé não é movida por isso. Você acredita em Deus porque Ele existe, pronto. Mais que você não sinta nada, Ele existe. É fé. Mas Ele existe e Ele te toca. Ele fala com você, Ele aquece o ambiente, Ele faz com que as coisas se estremeçam, Ele faz com que as coisas sejam chacoalhadas, movimentadas, porque Ele é real. E talvez você esteja nesse momento de frieza com o Senhor. Sabe por quê? Porque você já não espera mais no Senhor como deveria esperar. Você já não deposita a sua esperança no Senhor como deveria depositar. Você foi se distanciando do Senhor, você foi deixando de ouvir a voz, você foi deixando de viver os conselhos de Deus, e aí você esfriou, se esfriou. Você começou a negociar, não, eu vou para a igreja esse domingo, aí domingo não vou, eu estou cansado, hoje eu leio a Bíblia e não leio, domingo é dia da família também, né? Esse domingo eu não vou para a igreja não, vou ver um filme com a família. Pois é, está esfriando. Você ainda fala assim, deixa de ser religioso, não tem que estar todo domingo na igreja. Não, realmente você não tem que estar, mas é bom demais estar. É carvão que você bota na fogueira para você ficar aquecido. É depósito na conta espiritual. Assim, eu estou depositando, eu estou diante do Senhor, eu estou na igreja, eu estou na célula, eu leio Bíblia e oro todos os dias, eu estou aquecendo essa chama. Talvez você esteja nessa situação de frieza, porque você, por não esperar em Deus como deveria esperar, está indo igual o povo de Jerusalém, igual o povo de Judá, está se afastando. Deixa eu te falar, cuidado, porque um dia vai chegar a consequência desse esfriamento. A graça de Deus é que Deus hoje está falando o seguinte para você, ainda dá tempo, sabe por quê? Porque há esperança para você.
Há esperança de você ser uma bola de fogo do Senhor, de você estar aquecido pelo Senhor, de você estar aí, poxa, um crente avivado, um crente poderoso. Há esperança de você ter a palavra de Deus na sua boca, no seu coração. Há esperança de você ter relacionamento com o Senhor, um relacionamento vivo, andar esperando no Senhor constantemente por um milagre. Há esperança de você ter tanta fé que cada ligação que você receba, você fala assim: é de Deus, é bênção, vai ser milagre, é bênção chegando. Cada pessoa que você conheça, você vai ter aquela expectativa: Deus enviou. Você vai estar aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Há esperança por você, para você. Há esperança de um relacionamento real com o Senhor. Talvez a sua relação com Deus nunca foi assim. Há esperança com o Senhor, há esperança para você ter essa relação com o Senhor. Há esperança, porque é possível. Eu já falei várias vezes, e falei hoje, eu era uma pessoa cética. Eu era uma pessoa que tinha aceitado o seguinte: esse negócio de sentir Deus, isso aí é para quem é mais emotivo. Eu que sou racional, meu negócio é na razão. Eu dava essa desculpa para mim mesmo, porque eu não tinha mergulhado ainda no rio de Deus. Eu não tinha ainda buscado Deus como tinha que buscar. Eu não tinha reconhecido que eu tinha que esperar em Deus como eu tenho que esperar. Há esperança para você. E tem uma pergunta para você hoje. Que tal começar isso hoje? Que tal começar a viver isso hoje? Que tal começar a esperar em Deus a partir de hoje, como você nunca esperou? Que tal você aceitar que o que pessoas vivem em Deus, você pode viver também? Que milagres que pessoas vivem em Deus, também você pode viver, e mais, você pode viver outros. Você pode viver coisas diferentes. Você pode viver coisas que talvez você nunca imaginou em viver. Você pode ouvir a voz de Deus audível no seu ouvido aqui, Deus falando com você. Você pode sonhar a coisa de Deus. Você pode sentir mesmo o Espírito Santo te guiando. Você pode ter um relacionamento aquecido com o Senhor. Depende de você. Há esperança para você. Agora, há esperança também para você sair daqui com a certeza de que a sua vida inteira, sua vida eterna, será na presença de Deus. Há esperança para que você saia daqui hoje com a certeza da sua salvação. Certeza. Por que eu posso dizer certeza? O apóstolo João, em uma das suas cartas, fala o seguinte: filhinhos, eu estou escrevendo a vocês para que vocês saibam que estão salvos. Tempo presente e contínuo. Vocês estão salvos. Por quê? Porque vocês já entregaram a vida a Jesus. A salvação está com vocês. Vocês foram selados com o Espírito Santo. Efésios 1,13 diz isso. O Espírito Santo está em você. Você que confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que acreditou na mensagem do Evangelho, você foi selado com o Espírito Santo, então você tem a salvação. E hoje é o dia para você renovar, ou talvez ativar, a esperança que você deve ter no Senhor. Sair daqui hoje com sua esperança no único Deus que existe, aquele que pode fazer todas as coisas, trazer chuva para a sua área de sequidão, e que quer um relacionamento aquecido com você. Que tal? Vamos sair daqui hoje assim? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. E fazer uma oração comigo. Se você hoje quer sair daqui com uma nova vida com Jesus, se você hoje quer sair daqui com a certeza da sua salvação, se você hoje quer sair daqui com a certeza de que Deus existe, e nesse único Deus é que você vai colocar a sua esperança, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Hoje, com uma simples oração. Uma oração vai definir a sua vida e o seu futuro. Você vai pertencer a Jesus e vai passar a esperar nele. Se você quer isso hoje, faz uma oração comigo aí onde você está. No seu coração, ninguém precisa escutar. Você vai orar
E Deus vai receber a sua oração, Ele vai entrar no seu coração e vai fazer parte da sua vida eternamente. Se você quer hoje receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e viver uma vida nova com Deus, repita essa oração no seu coração. Diga o seguinte: Jesus, eu quero esperar no Senhor. Eu quero viver eternamente com o Senhor. Jesus, entra no meu coração. Perdoa meus pecados. Me dá uma vida nova. Traz chuva para a minha sequidão. Me dá solução para os problemas. E para o principal deles, para o pecado. Me dá, Deus, perdão, salvação e uma vida nova contigo. Em nome de Jesus. Amém.